presidente do MDB, o partido tem a maior bancada no Senado e maior número de mandatos estaduais. Então, estamos iniciando aqui a nossa live, que é uma conversa sobre os sistemas municipais de cultura. Nós vamos falar aqui sobre o Sistema Municipal de Cultura de Novo Hamburgo, mas ele é semelhante aos sistemas de todas as cidades do Brasil, porque todas são subordinadas ao mesmo Sistema Nacional de Cultura. Eu sou Júlio Apolo e você é uma espécie de moderador, de anfitrião aqui. Tá? Começar a apresentar aqui os nossos participantes. Começamos pela Denise Pacheco. Denise Pacheco tem formação em licenciatura plena em dança e pós-graduada em ciências do movimento humano. Bailarina desde criança, hoje Denise é professora, diretora e coreógrafa do Maria Bailarina, Centro de Dança de Novo Hamburgo. Denise Pacheco é presidente da Associação Pro Dança de Novo Hamburgo e ocupa a presidência da atual gestão do Conselho Municipal de Política Cultural de Novo Hamburgo e representa neste conselho a setorial de dança. Boa noite, Denise, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Gerson Ribas. Gerson é produtor executivo do Teatro Luz e Cena, formado em Pedagogia pela Universidade Fevale e em Educação Artística pela Universidade do Rio de Janeiro. Atua há 36 anos na criação e produção de espetáculos e eventos direcionados ao público infantil, infanto-juvenil e educadores, com ênfase nos temas transversais da educação, saúde, história e sociais. Gerson, bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer poder estar participando desse bate-papo e eu espero que eu possa, de alguma forma, trazer algumas contribuições aí nesse bate-papo. Fernando Rodenbusch, Luiz Fernando Rodenbusch, coordenador da turma do Pirulito. Já vi que é palhaço, né? Ah, me chamaram de palhaço já. Coordenador do Dançando Mostra de Música, Mostra de Dança de Cidade de Novo Hamburgo. Coordenador do Festival de Esquetes Teatrais de Novo Hamburgo. Coordenador da Mostra Curtas Cidade de Novo Hamburgo e diretor da Paranoia Produções Artísticas. Muito boa noite a todos. Produtor de programas de televisão, né, Fernando? Ah, é verdade também. Boa noite, Fernando. Ontem a gente estava conversando na nossa grande convenção da Paranoia com 7, 8 pessoas participando, mas é uma grande convenção, né? Tu juntar 7 pessoas dentro de um trabalho já é muito legal. Muito boa noite a todos. Vai ser um prazer conversar com vocês. As pessoas que não fazem parte aí do grupo de debatedores e que estão na sala, se quiserem se manifestar, levanta a mão no chat ali, põe uma pergunta que a gente dá espaço, aí tudo certo. Beleza? Povo amigo, o que no entender de cada um é relevante na Lei de Cultura de Novo Hamburgo? Ou irrelevante? Posso começar? Pode, à vontade. Bem, antes de falar, eu queria, né, dizer que eu estou muito pouco tempo, né, no conselho, assim, eu gerencio muito o Ribas e Fernando, que já tem uma caminhada bem mais longa nessa história, né, de conselho, devem saber muito mais do que eu. Então, na minha percepção, né, a lei, ela é uma coisa que vai garantir mais uma forma de acesso, né, ao fomento ou ao acesso ao recurso, né, por parte de projetos de eventos culturais ou de cultura, de promoção de cultura. Eu acho que é mais uma ferramenta, né, ela é relevante nesse aspecto, é mais um caminho que a gente tem. Quanto mais opções a cultura tiver para acesso a recursos, melhor será. Alguns vão se identificar mais, talvez, com o edital, outros mais com projetos feitos através da LIC. Eu acho que é nessa questão
que ela é importante, né? É a forma de mais gente chegar, outras formas das pessoas chegarem, né, aos recursos. Tá picando a bola aí. Posso? Vai, Claro. Ribas. Cara, eu acho que, assim, só fazendo uma pequena recuperação, né? Se eu não me engano, o nosso sistema municipal, a nossa lei municipal do Sistema Municipal de Cultura, ela é de 2013. Então, assim... Oi? E então, eu recuperando um pouco, assim, dessa época que a lei foi construída e elaborada, eu fui desse conselho que participou da criação, né? Então, eu acho que é um trabalho sempre muito complexo, a criação da lei do sistema. Então, eu vejo que a gente conseguiu colocar muitas coisas que são importantes, necessárias e que, de fato, assim, são úteis para a cultura. E acho que também tem alguns pontos da lei, assim, que a gente viu que acabaram deixando a desejar ou que não foram suficientes, né? Um ponto, assim, tu pergunta exatamente, né, Júlio, assim, eu não me lembro exatamente como é que tu fez a formulação da pergunta, mas na nossa lei, o que é positivo, o que é negativo, vamos dizer assim, né? Sim, pode ser. Um dos pontos que eu acho que ficou faltando, a gente viu agora na época da pandemia, em função do nosso sistema só aceitar a elaboração de projetos de editais de fomento, né? Onde tu tem que ter a contrapartida, aonde tu tem que, numa situação como essa, que foi a nossa, de pandemia, de tu tá muito limitado a produzir a cultura, porque, por exemplo, eu sou da área do teatro, e da área do teatro, né, ficaram várias restrições e dificuldades que se tinha para produzir, e tu acabava tendo que muitas vezes migrar para o digital para poder viabilizar o trabalho. Então, nesse aspecto, eu acho que a lei do sistema ela deixou a desejar. Ela precisa ser modificada, ela precisa ser repensada, porque a lei emergencial Aldir Blanc nos mostrou que é possível tu ter um edital de emergência, né, e através de um sistema menos burocratizado, os artistas poderem acessar o recurso. E, ao mesmo tempo, né, a questão da contrapartida, também eu acho que é um ponto assim que precisa ser revisto, revisado, rediscutido. Então, assim, só para começar apontando um ponto, né, que acho que a Dindi botou o ponto positivo, ou pontos positivos, assim, né? Eu entro com essa questão desse ponto que deixou a desejar. Um outro aspecto também que eu acho que daí mais especificamente dos nossos editais são alguns pontos de avaliação dos projetos, a questão da descentralização, da pontuação através dos bairros. Esse é um ponto também do edital, daí já entrando numa situação de edital, que eu acho que não é exatamente justo, sabe? Não sei se a palavra seria essa, mas não sei se... Pode ser democrático, ou se a gente for olhar na perspectiva de público, na perspectiva do público, né? Mas do ponto de vista do artista, de quem produz, eu acho que essa questão da descentralização, muitas vezes, ela te leva a apresentar num determinado bairro o teu projeto, a executar o teu projeto naquele bairro, porém, aquele bairro não te oferece uma condição técnica boa, de equipamento cultural, né, de espaço cultural, e aí tu acaba tendo que usar no teu projeto, muitas vezes, recurso a mais em parte técnica para compensar uma ausência, né, que o bairro, de repente, não tem como, né? Então, esse é um ponto também que eu acho que deveria evoluir. Mas só para citar esses dois pontos na arrancada aí. Vou ficar nos negativos, então, já que a Dindi entrou com os positivos, tá bom? Só deixa eu retificar aqui a minha fala. Eu estava me referindo à lei de incentivo à cultura, que eu achei que a gente já estava entrando assim nessa lei que um dia a gente vai ter. Por isso que eu estava dizendo que ela era importante. Então, ok, sabe? Minha fala era lá do final, acho, da nossa conversa aqui. Ok. Não, e eu sei que o Ribas, sim, participou da criação
é 2667, né? 2013. Tu estava lá, Todos né, nós Ribas? participamos aqui, eu, o Ribas, o Tava Fernando. também, o Fernando estava. Eu não estava ativa aí. Mas então, só por isso, né? Então, meus aspectos positivos era referente a outra lei que a gente ainda não tem, mas que a gente Mas ainda essa terá, também né? tem aspectos positivos, né? Tem, claro, com certeza. Beleza. Fernando, alguma colocação aí? Eu acho assim, muito importante tudo que o Ribas colocou e essa nossa história, digamos assim. Sabe, os editais, na verdade, eu sempre tive uma ojeriza muito grande em relação aos editais, principalmente pela burocracia que eles nos trazem. E acho que continuam trazendo e acho que vão continuar trazendo ainda muita burocracia, e a gente deve trabalhar isso o mais rápido possível, tentar fazer essas modificações em termos principalmente de burocracias, né? Você vê, esse aí, o que o Gerson falou, são de 2013, nós estamos em 2021, entrando para 2022. É muito tempo para essas leis de cultura permanecerem e continuarem da mesma forma, e às vezes até piores do que eram. Então, eu acho que nós devemos, o mais rápido, o mais urgente possível, trabalhar nessas novas leis de incentivo à cultura, principalmente no que fala a DIND, né, na LIC municipal, que foi uma batalha que eu tenho a honra de ter iniciado essa batalha. Ela parou, depois continuou, depois parou, depois continuou. Hoje nós temos uma minuta, pelo menos, dessa lei. Eu tenho aqui em casa uma minuta da LIC municipal. Aí disseram que algumas coisas dela estavam inconstitucionais em Novo Hamburgo, mas em Caxias do Sul ela está constitucional, em São Leopoldo ela está constitucional, em Porto Alegre ela está constitucional. Então, eu fico assim, às vezes eu não entendo o que acontece com a PGM municipal, a nossa PGM de Novo Hamburgo. Eu digo assim, até parafraseando, brincando um pouco, extravanca o progresso. Eu acho que nós temos que pensar um pouco, nos assessorar melhor com advogados, com pessoas que entendam um pouco mais, porque eu sou um artista, eu quero trabalhar. Eu não tenho aquela facilidade de entendimento das leis, principalmente como o Ribas. Agora entrou uma confusãozinha aqui. Parou? Parou? Tá, Parou. posso continuar aqui? Pode. Nessa confusãozinha que a gente tem aí, é mais ou menos isso. Esses chiados que entraram agora são os chiados que entram na nossa cabeça durante a criação das leis, a manutenção dessas leis e tal. Sou totalmente a favor da lei municipal de incentivo à cultura. Tem formas de fazer, tem pessoas que já estão fazendo, tem cidades que já têm, e nós devemos copiar essas cidades que estão fazendo esse tipo de trabalho. Eu acho que é uma das nossas saídas assim. Também para começar a nossa conversa e botar fogo na reunião. Falei! Falou bastante, hein? Olha só. Eu me lembro que alguns aspectos dessa lei foram discutidos na época, né? A implementação da lei. Uma coisa que eu pessoalmente acho que é desnecessário é contrapartidas. Acho que o produto cultural que tu produz já é a contrapartida para o dinheiro que tu recebe, né? Eu vejo essas contrapartidas como uma espécie de ágio, né?
crédito tudo por conta do dinheiro que tu recebeu e tu tem que dar mais um outro produto, além daquilo que tu pretendia fazer. Está ouvindo? Um pouco. Tem um ruído de fundo aí, quem é que tem? Tem imagens, tem tudo. Alguém que eu acho que está na reunião aí, ó, a dona Nena está com o... Eu mutei ela agora. Mutei ela. Tá bem. Uma coisa que a gente comentou muito ao longo dos anos, né, é justamente a paridade no conselho. A lei prevê que sejam 13 representantes do poder público e 13 representantes da sociedade civil. Ainda nessas 13 vagas do poder público, 3 são exclusivas da Secult. E a gente tem verificado assim ao longo dos anos que isso traz... Desculpe te interromper, Júlio. Desculpe te interromper, mas que lei tu estás falando? Tu estás falando da lei de Novo Hamburgo. A lei de cultura de Novo Hamburgo. De Novo Hamburgo, mas Novo Hamburgo. As outras leis, as outras cidades, não é essa aí. Não, tanto é que o Conselho Estadual de Cultura não é paritário, né? Por que um conselho paritário na cidade de Novo Hamburgo? Eu acho que essa é uma das primeiras mudanças que nós devemos fazer. Me lembro que na época da implantação dessa lei, essa questão foi discutida assim exaustivamente, né? E o Poder Executivo da época não abriu mão deste ponto em momento algum. E a negociação que conseguimos naquela época foi, bom, em troca de manter essa paridade que a gente não está conseguindo negociar, pelo menos vamos reservar para a sociedade civil a presidência do Conselho. Ao longo dos anos a gente viu assim que às vezes causa assim umas dificuldades essa questão da paridade. The Bluetooth device is connected successfully. 3 doses da vacina delas aumenta em até 25 vezes os anticorpos. Júlio. Estou mutando o Marco Antônio aqui, estava vazando o som dele. E aí, o que pensamos acerca disso? Como eu disse, eu sou jovem no conselho, né? Então, eu penso assim, que, às vezes, a sociedade civil tem pouca gente participando, e são... não pouca gente, tem bastante gente, mas tem algumas setoriais que têm muita dificuldade. Então, eu não sei como, né, dar conta, porque fazer um conselho menor, quanto maior, a gente tem mais diversidade, né? E eu vejo que a gente tem dificuldade em conselheiros, sabe? E às vezes as pessoas não podem ir, então não, assim, se vai ser, agora está sendo 13 e 13, né? Então que não seja 13 e 13, vai ser 13 e 7, por exemplo, né? Esses 13 da sociedade civil, eles têm que ser ativos e a gente tem que buscar, sabe? Porque aí muda de cidade, a gente está agora com 2 ou 3 eleições para acontecer, para entrada de conselheiros novos, porque os conselheiros estão saindo, né? Então, mas isso, me preocupa a questão do quórum também, sabe? Só para não te preocupar, isso acontece em todos os conselhos, tá? Não pois só por isso nosso. que eu digo, eu sou muito nova nessa vida de conselho. Eu gostaria só de me colocar assim, em relação a essa questão da paridade do conselho, em tese, tá? Eu gostaria, como artista, como, vamos dizer assim, né, um representante da sociedade civil da área da cultura, eu preferiria, obviamente, que o nosso conselho não fosse paritário e que nós tivéssemos maioria. Claro, né? Porém, no meu modo de entender, essa pauta da paridade, para mim, ela não é tão urgente, porque até hoje no Conselho eu nunca vi nenhuma votação, nenhuma política pública para a cultura ser implementada ou deixar de ser implementada por conta da questão da paridade em votação do Conselho. Então, do ponto de vista operacional prático,
Isso nunca foi um problema. Do ponto de vista político, simbólico e de representatividade, podemos discutir, para mim não teria problema nenhum. Hoje, para mim, o maior desafio do Conselho é reformar a lei municipal do sistema para que a gente, por exemplo, possa fazer editais de emergência. Isso me parece um ponto bem importante, porque agora, com a aprovação da Lei Paulo Gustavo, vai ser liberado um valor expressivo novamente, vamos dizer assim, nos moldes da Lei Aldir Blanc, embora o maior valor vai vir, se eu não me engano, para o audiovisual, né, da Lei Paulo Gustavo, haverá uma parte que vai para editais, que vai ser ela vem no mesmo sistema de distribuição para estados, depois para municípios, né? E nós vamos receber possivelmente algum recurso em Novo Hamburgo, e nós vamos ter essa mesma lei municipal do sistema que não dá para fazer edital de emergência. Inclusive, eu estava lendo na lei, essa Lei Paulo Gustavo, ela vai contemplar espaços culturais de novo também, né? Recursos para a manutenção de espaços culturais também. Então, assim, eu acho que nós precisamos caminhar na nossa lei do sistema nesse sentido, assim, abrir um pouco mais as opções de editais. Agora que os equipamentos culturais estão prontos, o Centro de Cultura, a própria Casa das Artes, Quinho Nazário, ali até o próprio espaço onde está hoje sediada a Secult, né? Poderia perfeitamente abrigar algumas, né? O espaço Albano Hartz, né? Então, assim, hoje, em termos de equipamentos, a gente está melhor do que a gente esteve há poucos anos. Então, os editais, eles precisam flexibilizar isso, pulverizar esse recurso, né? E nós ter mais maleabilidade dos editais. Eu acho que os editais estão muito restritos a esse formato, e eu, particularmente, como eu disse, eu não gosto dessa ideia de descentralização pela descentralização, sabe? O mérito do teu trabalho não pode estar medido pelos bairros onde tu vai apresentar. Tu não pode estar submetendo a tua nota, isso não pode, sabe? Daí tu vai daqui a pouco fazer um projeto para bairros só. E não é todo bairro que tu consegue fazer, não é todo tipo de atividade cultural que tu consegue fazer. Então, tu tem que ter as opções, tu tem que ter a flexibilização dos editais, no meu modo de ver. Porque daí a política pública... Ribas, talvez a proposta de edital para tal espaço cultural, entendeu? E também esse de bairros, de descentralização, porque eu entendo que é muito importante, sabe? É importante tu levar lá para Rondônia, é importante tu levar para a Primavera. Eu não discuto a importância de... Assim, ó, o que eu discuto é o seguinte, assim, ó, o teu projeto, se ele for para Roselândia, ele ganha 2 pontos na nota. Ou eu acho que a questão de tu atribuir uma nota ao bairro que tu vai, eu acho que teria que ter uma outra situação. É um edital específico de descentralização. O edital é de descentralização, entendeu? Um edital para isso e um edital para ocupar o teatro. Isso, entendeu? Não ser critério para todos os projetos. Isso, não ser critério de nota, entendeu? Concorrendo e tentando ajustar os projetos para... Mas isso precisa uma modificação na lei, porque a lei fala em aspectos geográficos várias vezes, né? Isso, de certa forma... Mas já teve edital de ocupação da Casa das Artes e edital de ocupação do Centro de Cultura. Teve, e aí é só para aquele mesmo. Então, eu acho que... Sim, mas quando isso está no texto da lei, né, isso abre espaço para que o poder público possa usar o edital para ficar bem com tal bairro, né, entende? Para fazer política, né? Penso assim, na medida em que, se isso não está como obrigatoriedade dentro da lei, se pode fazer editais específicos para tal bairro ou para tais bairros, né? E aí a pessoa vai inscrever nesse edital ações culturais características para um bairro. Não vai colocar um projeto teatral que precisa de maquinário, que precisa de iluminação. Né? Mas eu concordo, na própria proposta do Conselho, nos editais, né? O Conselho pode propor isso, né? Agora vamos fazer edital para ocupação do Centro de Cultura, ou vamos propor a gente está visualizando ali, ó, o bairro tal está com
com pouca movimentação, está precisando de cultura e tudo mais, está precisando de uma ação ali, e se faz, Mas, viu, sabe? Eu acho Denise, que isso o problema não é não é impeditivo. o problema não é propor para determinado bairro, isso é fácil de fazer. O problema é a obrigatoriedade disso em todos. Esse é o ponto. Né? Se tu pega o dinheiro do fundo, tu tem 500 mil reais no fundo, e aí tu faz um edital, por exemplo, de descentralização. Quem se inscrever naquele edital já sabe que é no Roselândia, é no Guarani, é não sei aonde, e tu vai desenvolver o teu projeto adequando ele para aquele edital. O que não pode é tu concorrer a um prêmio de 20 mil e obrigatoriamente no teu projeto tu ter que contemplar bairros porque eles vão te atribuir nota. E isso vai acabar induzindo o teu projeto, a tua essência como artista e produção cultural. Para mim, essa que é a questão. Aí tu pega, então, tu tem 500 mil no fundo, tu faz lá um edital de 100 mil para descentralização, outros 100 mil para ocupação dos equipamentos culturais do centro e da cidade, os tradicionais. Aí tu pega um outro valor para... Enfim, tu pode trabalhar dessa forma, né? Esse formato atual, ele até privilegia, assim, umas saídas alternativas, né? Por exemplo, se no teu elenco tem um artista que mora na Roselândia, tu coloca aqui o bairro Roselândia contemplado. Então, tu não vai apresentar lá, mas o artista que trabalha contigo mora lá. É o que está acontecendo agora. Isso é uma distorção da finalidade, né? Então, se isso pode acontecer, que não se exija isso para todos os projetos. Mas porque, sim, por exemplo, sabe, Júlio, eu não sou totalmente contra a questão da contrapartida. Por exemplo, quando tu tem um espaço cultural, um espaço físico cultural, e tu recebe um dinheiro público para manutenção, por exemplo, vamos receber um valor X para manutenção. Eu estou de acordo com a contrapartida. O espaço cultural vai disponibilizar lá X vagas na sua oficina para a comunidade. Olha, o espaço cultural lá terá um evento a cada mês, durante um período de 3 meses, 6 meses, enfim, aberto à comunidade sem cobrança de ingresso. Eu não vejo problema na contrapartida exatamente. Eu só sou contra alguns engessamentos, entendeu? Que a gente percebe. Né? Então, tu pode ter os projetos de fomento, contrapartidas e tal, mas eu só defendo, então, assim, uma revisão nesses aspectos dos editais, entendeu? Mas veja, Ribas... Sem contar, Júlio, sem contar, eu quero concordar um pouquinho com o que a Dindi disse, né, em relação a essa descentralização, em primeiro lugar. Eu acho que é interessante, sim, a descentralização. Quero concordar com o Ribas também em relação a estarem engessados os projetos e tal. Acontece que, em alguns momentos, aquele projeto que tu tem é um projeto lindo, maravilhoso, mas que ele exige que seja feito no Centro Municipal de Cultura, onde tu tem um equipamento técnico melhor e tal. Porque, senão, tu começa a nivelar por baixo, tu vai levar... Eu não vou usar palavrão aqui, mas tu vai levar alguns trabalhos para os bairros, quer dizer, tu vai nivelar por baixo, porque o teu trabalho não pode ir para o bairro porque ele não tem as condições técnicas ou o espaço técnico adequado para ele ser usado. Então, vamos diferenciar isso, vamos trazer o pessoal do bairro para o centro de cultura, para eles conhecerem o centro de cultura, vamos trazer eles para a praça, para apresentar na rua, sei lá, em outros espaços, na Quinho Nazário, né, na nossa Casa das Artes, talvez trazer um pouco. É difícil? Mas esse pessoal do bairro também gostaria de ver espetáculos extremamente bons, caprichados, com uma boa técnica e tal, e que estejam no centro da cidade. Quando tu faz o carnaval, tu não vai no bairro fazer o carnaval, tu traz o carnaval para o centro da cidade. Quando tu faz o Natal, dificilmente tu vai para os bairros levar tudo que está acontecendo hoje no centro da cidade, por exemplo. A Feira do Livro, né, Fernando? A Feira do Livro, tu não leva a Feira do Livro para os bairros da cidade. Até poderia levar parte delas, pedacinhos e tal, mas tu nunca vai atingir uma qualidade nos bairros que tu poderia ter no centro da cidade. Isso é uma coisa extremamente normal, perfeita. Então, por que não? Descentralizar, sim, mas também qualificar. Eu acho que esse é um problema
extremamente técnico que nós precisamos. Que no próximo edital, uma das sugestões que eu gostaria de fazer é em relação à parte técnica dos espaços culturais já existentes. Né? Nós temos o Luz e Cena, nós temos a Paranoia, nós temos outros espaços culturais que devem ser modificados, trabalhar esses espaços técnicos para que a gente tenha. Agora, eu não acho que seja uma concorrência. Eu acho injusto também, só me alongando um pouquinho aqui, o que é um espaço técnico? O que é um espaço técnico? Quais são os espaços técnicos espaços culturais, desculpe, que nós temos na cidade de Novo Hamburgo? O que é um espaço cultural? Quer dizer, a casa de um artista é um espaço cultural? Olha, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, sabe? A rua é um espaço cultural? Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Então, também nisso a gente deve de repente, questionar e talvez fazer essas modificações de lei em função disso. Verdade. Desculpe me alongar. Não, verdade, verdade. Com relação às contrapartidas ainda, para quem tem um espaço cultural ou quem tem uma companhia artística, é bastante fácil, às vezes, fazer uma contrapartida, que vai dar uma oficina lá no seu espaço, vai usar lá 1 ou 2 atores do seu elenco. Mas para aquele não é, Júlio, não é pela obrigatoriedade dos bairros, que tu mesmo falaste há pouco. Sim, não é mais fácil por isso, entende? Deixa eu continuar o raciocínio. Tá. Para quem tem um espaço cultural, fica fácil fazer uma oficina ali como contrapartida ali no seu espaço. Mas para aquele artista que é sozinho, né? aquele moço que toca violão e colocou o seu projeto para ganhar R$3.000, né? Ele não tem como estruturar contrapartidas. Tem né? sim, fazer parcerias com os espaços culturais existentes. Vai lá na Paranoia que eu recebo. Vai lá na escola do Júlio que ele recebe. Vai lá no Luz e Cena que ele recebe. É isso que eu estou dizendo. Nós temos que fortalecer os espaços culturais da nossa cidade, para que todos os artistas possam ter vários lugares para se apresentarem, para ensaiarem, para trabalharem. Esse que eu vejo, entende? Com certeza. Com certeza. As parcerias sempre são bem-vindas, mas isso não muda o fato de que a obrigatoriedade de contrapartida é um entrave muito importante para muita gente. Sim, né? sim. Para os que estão mais estruturados, assim como nós, isso já não é tão problemático. Né? Mas para aquele artista lá que é sozinho, que toca na noite, ou que faz malabares na esquina, já fica mais difícil dele organizar uma contrapartida. Pode ser mais difícil até financeiramente para ele. Claro, concordo. Eu vejo que a gente... Eu penso, às vezes, muito na literatura, né? A literatura, eu vejo uma dificuldade, assim, não sei como é que eles lidam bem com isso, né? Às vezes, fico pensando, porque o escritor, né? Ele escreve e às vezes não vai ter o recurso para fazer a impressão dessa escrita, enfim. Porque na dança é mais fácil de fazer. Eu próprio coloquei um projeto de um dos livros que fiz, um livro técnico da área de música, né? Mas como só podia contemplar um, contemplou o outro. Mas no caso da literatura, uma contrapartida é até mais simples, porque isso pode ser a doação de X exemplares para o município. Né? O problema, às vezes, da literatura é um custo, que eu acho que é isso que a Dindi menciona. A impressão... Mas esse custo é o que é o objeto do projeto, né? Depende do tipo de publicação, depende daí do tipo de edição, depende do tipo de Porque o teu trabalho entende? Daí no momento que tu vai publicar, tu tá passando para uma outra pessoa o teu recurso. Sim. Sabe? Diferente da dança, por exemplo. Eu recebo recurso, eu ensaio, eu produzo, eu apresento, ponto final. Ficou todo comigo. Eu tenho que fazer o figurino. Mas o teu projeto literário ele pode prever uma remuneração para o autor, né? Não só os custos porque senão a gente fica só trocando coisas, a gente pega um dinheiro para pagar as despesas e tu não fica com dinheiro nenhum. Aliás, é o que está acontecendo agora, né? De uma certa forma, é o que está acontecendo
com esse último edital, por exemplo. Sim. Eu sou obrigado a levar, olha só, eu sou obrigado a levar para determinados bairros, né, o trabalho, o projeto que eu fiz. Eu sou obrigado a contratar as 10, 11 pessoas que eu coloquei no projeto. Quer dizer, eu estou sendo obrigado a fazer isso. E ainda tivemos o nosso desconto de RPA em relação Não, mas a isso. para aí só um pouquinho, Fernando. Essa questão do obrigado, ela é relativa, né? Tu inscreveu o teu projeto, tu optou em inscrever teu projeto, né? Então, tu Desde entrou... que eu ganhasse R$10.000 e não 7.348. Mas veja, me parece que tem um equívoco aqui, né? Tu mencionar lá no teu projeto que tais bairros serão atingidos não significa necessariamente que tu tenha que levar teu espetáculo lá naquele bairro, né? Essa é uma questão verdadeira. Se tu tem no teu elenco um integrante que mora lá na Rondônia, o bairro Rondônia já está recebendo o efeito do teu trabalho. Não, não é isso que diz. Não é isso que diz o edital. Não é isso que diz. Ele não diz que, por exemplo, os participantes do projeto, ou que, no caso, por exemplo, aquela pontuação atribuída à descentralização e que varia de acordo com o bairro, o número de pontos, ela pode ser suprida pela participação pura e simplesmente de um artista ou de um integrante do determinado bairro. Isso não está no edital. O edital diz bem claramente que, dentre as tuas contrapartidas, se o teu projeto circular para o bairro tal, tal e tal, ele terá, na hora da avaliação, pontuação tal, ou tal, ou tal. Né? Mas eu acho que isso, assim, eu não sei se a Dindi, como presidente do conselho, Dindi, se tu está de acordo, eu acho que assim, esse é um ponto que eu e o Fernando temos que fazer até o meia-culpa, porque se discutiu muito pouco isso nas reuniões do conselho. A questão da retenção? Não, eu não estou falando da retenção, eu estou falando da pontuação, dessa questão da descentralização como nota, como ponto de avaliação. Porque esse formato ele veio da Secult. A questão da descentralização. Copiada do anterior, da Aldir Blanc, que já foi com essa mesma base. Que eu não sei de quando vem isso, né? Eu não sei a criação disso. Nós, enquanto conselho, a gente não entrou no mérito dessa discussão, a gente não discutiu isso no GT, né, do edital, dos editais. Eu acho que, assim, discutir, como eu disse antes, né, a minha opinião é que, assim, eu acho de extrema importância a descentralização, que o município possa levar para determinados bairros atividades culturais. O que, no meu modo de ver, não pode acontecer é o teu projeto ter que se submeter a esse critério para atribuição de nota. E uma questão que foi levantada, eu não me lembro quem falou, mas sobre Hamburgo Velho, é o centro histórico, né? E a nota é 1. Então, as pessoas acabam não propondo fazer coisas. Em Hamburgo Velho, né, propõe para um bairro que pontua mais, mas é um bairro histórico, importante de receber as atividades culturais, né, e até ter esse olhar, né, de investimento. Os bairros centrais são pouco pontuados, né? Isso revela para mim também uma certa forma preconceituosa de ver a cidade, sabe? Né? Uma forma populista, né? Porque, tipo assim, parte-se do princípio de que o bairro carente e pobre, ele é aquele bairro que culturalmente mais precisa, e às vezes nem é isso. Às vezes determinados bairros de periferia têm uma produção cultural, às vezes maior e mais pujante do que bairros como o centro, por exemplo. Entende? Tu tem aí determinados bairros onde tu tem as escolas de samba que funcionam como centros culturais, CTGs que de repente estão localizados em determinados bairros que movimentam culturalmente aquele bairro ali, sabe? Então eu acho que acaba de certa forma as também igrejas acaba revelando, eu acho assim um olhar burguês, entendeu? Um olhar burguês em relação à política pública de cultura, sabe? Sim. Eu acho que vale uma discussão sobre isso. Até a gente chegou a comentar na época que... aí eu não lembro quem falou, mas é alguém de Hamburgo Velho que chegou a essa conversa.
que Hamburgo Velho pontua 1, que deveria eu acho- ter, né, Eu mais... acho que tu tem toda a razão, Dindi, porque Hamburgo Velho, talvez o critério e o olhar é que ele está bem provido, tendo ali a Schmidt-Presser, a Fundação Sheffield, tendo ali a própria o Lar da Menina, agora onde está a Secult, sendo e tendo, né, vamos dizer assim, como bairro histórico de Novo Hamburgo, a questão arquitetônica, né, da colonização alemã, etc. e tal. Então, é realmente uma contradição, ele deveria ser um bairro bem pontuado. Muitas pessoas deveriam levar seus projetos, ou quereriam, né? Tipo assim, teriam vontade de levar seus projetos para lá, exatamente por esse simbolismo que o bairro carrega. Sim, Foi o que eu- o foi- pessoal foi o do que eu falei patrimônio, antes. sabe? O pessoal É. do patrimônio talvez esteja assim, ó, louco para propor coisas para o bairro histórico. Só que daí não Tá, mas- pontua. Então, Mas eles vão propor. vamos pegar o centro de Novo Hamburgo, também é um ponto. Também é um Também é um ponto o ponto. centro de Novo Hamburgo. E nós temos um teatro municipal que poderia abrigar um monte de coisas. Nós Várias temos praças, né? várias praças, nós temos a Casa das Artes, nós temos o Albano Albano Hearts. Hearts, né? Então tem vários, mas é um ponto só. É. Então aquilo que eu falei antes é a mesma, mais ou menos da mesma linha, né? Tu vai para o bairro, na verdade, tu força de uma certa forma a que tu tenha menos qualidade do teu trabalho. O ponto para mim é que quando tu faz um projeto, como produtor cultural, como artista, quando tu pensa um projeto, óbvio que tu olha o edital, tu lê o edital, e a partir da leitura desse edital, tu vai pensar naquele teu universo, e o universo pelo qual tu transita, se tu é do teatro no teatro, se tu é da dança na dança e tal, tu vai pensar num projeto enquanto projeto cultural, enquanto essência, enquanto aquilo que tu, enquanto produtor, idealiza fazer, criar. Mas aí, quando tu vai nessas questões, tu começa a desvirtuar, tu começa a corromper, entre aspas, assim, né, a tua proposta de artística, vamos dizer assim, porque tu tem critérios que são objetivos, que tu tem que levar em conta na tua pontuação. Então, esse é um ponto, assim. Eu acho que uma outra questão que a gente pode, daqui a pouco, lançar, eu não sei qual é o teu cronograma aí, Júlio. Nenhum, né? Né? Não tem um cronograma, Como mas assim? a conversa é assim, muito mais importante que o cronograma. Né? Mas eu acho que uma das coisas que está assim, né? Então, assim, o que eu pontuaria daqui? Né? Eu levaria assim como um ponto. Rever os critérios dos editais e flexibilizar, criar outras modalidades e formatos de edital, né? Perfeito. Outra questão, assim, eu acho que é uma questão a ser levada para daí a nossa Conferência Municipal de Cultura, que, aliás, assim, houve uma próximo tema para nós. Houve uma sinalização da Secult na última reunião do Conselho de que a conferência pudesse ocorrer no mês de maio, considerando que no período de final de ano as pessoas, né, se dispersam um pouco em função de férias e etc., e aí retomam em março, e aí o mês de março, então, poderia ser um mês para as pré-conferências e discussões das setoriais, e depois, em maio, então, se pudesse fazer uma conferência. A questão da paridade seria um tema para ser levado para a conferência, por exemplo, Com certeza. penso. Com certeza. Né? Eu acho que essa questão, por exemplo, da flexibilização dos editais e outras modalidades é uma coisa para o Conselho agora, logo. Não se espera a conferência. Essa é uma discussão que já pode começar no Conselho. Né? O Conselho é soberano nesse aspecto aí, né? Sim. Porque o Conselho bater o martelo é o que vai valer. Então, eu acho que é por aí. E a questão que eu acho agora, ela passa por também se criar o edital de emergência. Eu acho que a Lei Aldir Blanc nos mostrou que esse formato, essa modalidade, ela é importante, e eu acho que deveríamos fazer isso o quanto antes no Conselho, exatamente por conta da Lei Paulo Gustavo. Que nós chegando na Lei Paulo Gustavo, tendo um leque maior de opções de editais, eu acho que a gente consegue pulverizar melhor, capilarizar melhor o recurso da cultura para os artistas na cidade. Acho que nós temos que, nos próximos meses, aí, ampliando o debate e elencando essas necessidades, porque a maioria delas depende da conferência, né?
uma modificação na lei depende da conferência referendária. Nesse caso, mudar não, né? de somente fomento para outras modalidades, eu acho que isso depende da conferência. Coisas que precisa mudar o texto da lei, demora. precisa ser referendado na Mas conferência. eu acho que não, Júlio. Eu acho que tendo uma iniciativa do Conselho, sendo mandado pela Secretaria de Cultura, por exemplo, ou pelo próprio Conselho, ou iniciativa de um vereador, pode ser alterada a lei. Claro, com certeza, sim. Por isso que eu acho que a presença do Felipe ela é lamentável, assim, porque essa seria uma questão que, se um vereador em Novo Hamburgo pudesse abraçar, por exemplo, né, o conselho, os artistas, e assim, gente, estou lá, o que vocês acham que nós podemos melhorar nessa lei, o que nós podemos propor? E essa mudança pode acontecer independentemente da conferência, não precisa esperar até a conferência, entendeu? Só para nos tranquilizar, nós podemos continuar contando com o Felipe, sim, porque ele falou comigo há quase 7 horas da noite. Ele disse, não, mas eu estou disposto aí a depois ver as pautas, a gente... Né? O Felipe é membro da Comissão de Cultura da Câmara, o Felipe é membro do nosso coletivo, é uma pessoa que está disposta a tocar a cultura para frente de um jeito saudável para a cultura. Né? Eu só quero acrescentar. O Conselho tem a comissão temática já da lei, talvez pudesse fazer um convite também para ele participar, né, de alguma reunião desse grupo, claro que, né, que foi instituído na última reunião, né, uma coisa bem recente, né, que mudou. Então, creio que fosse importante, né, juntar esse grupo. Sinalizar um outro caminho aqui para nós, justamente a questão da conferência. Né? A conferência é o ponto alto de todo o processo de cultura, porque é o grande fórum, né? É a grande assembleia, o que a conferência bate martelo é o que vale. E nas conferências que aconteceram antes, a conferência começava e já tinha assuntos para serem tratados que a gente não sabe de onde saíam esses assuntos. Né? Não passaram pelo Conselho, porque eu estava no Conselho nessa ocasião e, quando chegou a conferência, o tema, sei lá de onde é que veio. Mas que a gente possa, enquanto agentes culturais, né, até enquanto conselheiros, participar da escolha desses temas de debate da conferência para levar para a conferência justamente os temas que são importantes para a gente, né? Porque senão fica ali uma conferência que discute aí coisas meio do sexo dos anjos que não representa nada de muito significativo. Mas eu vejo assim, Júlio, não sei se alguém quer falar, mas eu assim, sobre esse ponto especificamente, pela experiência até que a gente teve, eu vejo que nós, enquanto artistas, de um modo geral, através das nossas setoriais, eu percebo que algumas setoriais estão bem organizadas, bem articuladas e tem assim um bom nível de comunicação entre os seus integrantes, né? E outras setoriais não. Mas eu concordo, eu acho que cada setorial deve sim se organizar e fazer a sua pré-conferência e tem que ser forte. E nós, inclusive, temos que fortalecer cada um, ajudar a fortalecer as outras setoriais. Porque a gente percebe que há um certo esvaziamento de pessoas. A gente acaba vendo nas setoriais, ou determinados setoriais, são sempre as mesmas pessoas, né, que estão ali militando, que estão ali trabalhando de alguma forma nesse debate de ideias, mas eu concordo que a gente tem que chegar na conferência, cada setorial ou as setoriais reunidas com uma pauta comum, sabe? Com uma pauta da qual nós não abrimos mão de discutir, de votar, de debater a questão da paridade, né? A questão de algumas mudanças na lei, caso a gente não consiga fazer isso através de algum vereador precocemente, antecipadamente, tá certo? Enfim, mas é começar a construir isso a partir das pré-conferências, né? Sim. Sim, porque senão quando a conferência abre, tu não consegue mais incluir pauta nenhuma.
E o poder público sempre vem, né, com seus interesses. Sim. E isso é normal e legítimo, isso faz parte do jogo. Sim. Entendeu? Sim, porque cada setorial tem que trazer as suas necessidades, não tem como eles saberem também o que cada um precisa, né? Eu falo muito pela dança. A dança é unida, se reúne, conversa muito, e a gente, quando precisa de alguma coisa específica, a gente recorre, né? Então, eu acho que é isso, sabe? E, às vezes, o poder público não tem noção do que a gente precisa, de como a gente precisa, né? E se a gente disser, pode ser que eles digam, isso aí não vai dar. Mas pode ser que, para eles, tanto faz fazer do jeito A ou do jeito B. Se o jeito B é o bom para o teatro, para a dança, para quem pediu, é simples, é só fazer, né? Então, eu acho que é essa questão, assim, que às vezes a gente espera que a coisa aconteça, mas a gente não diz como a gente quer que ela aconteça. É verdade. Acho que primeiro a gente precisa ir lá dizer, a gente quer assim. E aí pode ser que eles digam, isso não dá, vai ter que ser assado. Bom, daí, aí a gente vai assim, negociar. Eu acho assim, nesse ponto que tu aborda aí, usando o nosso exemplo de conselho, tá? Nós tivemos, então, a discussão da Lei Aldir Blanc, né? E eu considero que nós, assim, perdemos muito nesse embate com o poder público em relação, por exemplo, às despesas eletivas. Nós perdemos a queda de braço, nós tínhamos uma quantidade maior de despesas eletivas que nós gostaríamos de ter colocado ali, naquele momento. A questão do ressarcimento, não sei se tu te lembra que a PGM, né, Mas ali, no início, não era o conselho. Eu não entrei, porque eu não era conselheira ainda, quando a gente participava das reuniões sobre Aldir Blanc. Sim, mas acontece assim, Aí logo aconteceu a eleição. Mas né? eu e o Fernando fomos na reunião com a PGM enquanto conselheiros já, depois já, vamos dizer assim, na reta final, Depois, e sim. perdemos a queda de braço para a PGM sobre a questão das despesas eletivas e sobre a questão do ressarcimento. Nós recebemos um dinheiro de luz, de água, de aluguel, que nós não poderíamos incluir aluguéis e luzes e telefones e contas pagas Já anteriormente. É verdade, tinha que deixar vencido, né? Então, assim, o que eu acho, assim, é que o poder público, ele cumpre o seu papel, mas nós precisamos estar mais fortalecidos, porque nós temos acumulado derrotas nesse aspecto aí. Então, assim, nós aí no segundo edital, esse que agora a gente fez, porque para mim qual é o grande problema da administração Fátima, agora entrando na questão política? Né? Para mim, o grande problema é tipo assim, nós, enquanto conselheiros, estarmos lá mendigando o repasse do Fundo Municipal de Cultura, que seria, né, legal ter sido depositado muito tempo antes e ter abastecido o Fundo Municipal de Cultura muito antes. E, no entanto, assim, hoje nós temos o Centro de Cultura reformado, a Casa das Artes disponível. Então, assim, há uma contradição no meu modo de ver, sabe? Assim, que é uma administração para as pessoas ver prédio, para as pessoas ver obra, para as pessoas contemplar a obra. E a política pública para a cultura, sabe? O desenvolvimento da cultura, o incentivo à cultura, de fato, isso não é prioritário, sabe? Então, esse é um ponto. A questão do Fundo de Cultura é um tema muito sensível, que nós temos que ficar de olho o tempo inteiro, porque isso já é um terreno nebuloso e pantanoso desde a administração do Lauermann. Todas as tentativas de saber quanto tinha no fundo, de onde é que estava o dinheiro, todas foram infrutíferas, até o ano passado. E eu fiz dezenas de tentativas junto com o secretário anterior, com esse secretário. Foi só aí a questão da pandemia que eu acho que ele soltou um pouco. Que assim, é o sistema de cultura, mas não é o sistema, tu entende? Porque o sistema é tu pegar o dinheiro naquela data prevista na lei, repassar para o fundo, depositar no fundo, o conselho faz os editais, o conselho propõe as políticas públicas em parceria, é o sistema.
Só que esse é o ponto. Esse sistema ele não funciona porque o poder público não repassa o recurso dentro do cronograma que está previsto na lei. Sim. Inclusive, E a gente não pode... sabe nem se a verba repassada é a verba devida, né? Exatamente. Então, assim, ó, Isso a gente foi numa reunião, o Ribas foi junto, a conta é complexa. Eu, sinceramente, eu não entendi. Só o Ademir porque a porcentagem aí é recurso livre. Oi? Só o Ademir do Coral entendeu como faz aquela conta, né? Eu juro, eu disse, olha, alguém entende por mim, porque, olha, é complexo. É um valor estimado numa receita que não é concreto, assim, é difícil isso. Que nós temos assim, que pensar a nossa inserção dentro do sistema de forma a não permitir que futuros gestores possam usar o sistema para fazer política. Que no futuro a gente consiga ter acesso às origens desses dinheiros, de onde vem, para onde vai, quanto que é, né? Para mim é uma coisa simples, sabe, Júlio? Existe o sistema, existe a lei. O dinheiro tem que ser repassado, o conselho propõe as políticas. Eu acho assim, ó, não é nada tão complexo. O problema é que a gente não consegue operar. Isso vai, eu acho que assim, de certa forma, irritando, porque, né? Mas tem uma parte que é simples, que é 10% do orçamento da Secult. Mas tem uma outra parte que é nebulosa, que é um percentual de certos impostos, né? Não, eles acharam até uma emenda do Rodrigo Maia que permite ao governo municipal morder, se eu não me engano, é 20% ou 30% do valor de todos os fundos municipais, menos o Fundo Municipal da Saúde. Me lembro quem alertou a prefeita disso. Foi o Betinho. Ele falou isso na reunião conosco, a Dindi vai se lembrar disso, e se eu não me engano, essa emenda parlamentar ela tem prazo de validade até março de 2022. Eu tenho quase certeza, se eu não estou enganado, Dindi. Pois é, dezembro está terminando e a outra parte da verba do fundo já apareceu, que era para ser esse ano ainda, né? Ainda não, né, Dindi? Não apareceu, mas eu creio 50%, que a gente pode... Nada. É que nós fizemos um combinado, que a gente poderia lançar o edital. Então, isso está... É um valor igual ao anterior, é 500 e poucos mil reais, né? Não. A gente tem a outra metade de 2020. Uma metade de 2020. E mais 2021, né? Sim. Sim. Mas um outro tema que também é importante, gente, que é o plano de cultura, porque as coisas são todas projetadas e executadas a partir do que está previsto no plano. O plano de cultura, pela lei, ele tem duração de 10 anos. Ele foi redigido em 2014. Não, 2013, Júlio, porque a lei é de 2013. 2013, mas o plano foi feito no ano seguinte. Tem certeza disso? Absoluta. Participei ativamente desse processo no ano seguinte. A lei já estava, o conselho já existia, né? Cara, mas a lei já estava votada na Câmara, o conselho surgiu antes. Sim. Depois que o conselho foi eleito, é que o conselho fez o plano. Bom, mas então, se o plano é de 2013, tem menos tempo ainda, né? Porque, na verdade, o plano ele faz parte do escopo da lei, se eu não me engano, não? Ele faz parte, ele é mencionado, né, de que o plano tem que ser feito. Eu tenho aqui, o texto foi elaborado durante o segundo semestre de 2015 e primeiro semestre de 2016. Isso aí, ó. Eu lembro que foi bem depois. Foi bem depois, né? E acho que nós temos que também começar a jogar a nossa atenção para o próximo plano. Porque tudo que está lá no plano tem que ser implementado. O outro plano que aconteceu, a gente era muito verde na jogada, então as coisas aconteceram assim meio que a gente não estava entendendo bem o que estava acontecendo. E o que não foi implementado, repete, coloca de novo, vamos ver se agora implementa. Né? Então, insiste. Nós temos que estar atentos, né, para a construção do novo plano de cultura, que vai valer por mais 10 anos. E aí, o que não tiver lá no plano, os caras podem lavar as mãos, né?
que as coisas mais importantes do processo são justamente o plano e a conferência, que é onde nós temos falhado politicamente. Eu acho que o Plano Municipal de Cultura e a conferência ainda não precisam ser assuntos desta live de hoje, Júlio. É uma preocupação, sim, só que ela tem prazo, ela tem tempo ainda. As questões que o Ribas colocou me parecem mais pertinentes nesse momento. A questão das mudanças e, de repente, da LIC, da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, é uma lei que pode vir independente do plano e tal, desde que seja votado com a Câmara Municipal, vire lei, digamos assim, dentro de uma Câmara Municipal de Novo Hamburgo, através do Felipe, através do N. Brizola, que colocaste ali, que faz parte da Comissão de Cultura. Da Comissão de Cultura e tal, né? Então, acho que esse tipo de coisas está bem alinhavado, pelo menos na nossa cabeça está bem alinhavado, e é uma coisa que nós devemos fazer com que todas as pessoas saibam disso. Sim. Né? Todas as pessoas entendam o que é que está acontecendo. LIC, essa mudança dos editais, né? Que eu acho fundamental também, o que o Ribas falou. Verdade. Mudança direta. Acho que, além desses aspectos, Fernando, os editais eles poderiam ser mais amigáveis. Para a gente que tem um pouco de experiência, é dificultoso. Né? Agora, imagina para o artista que está começando, que é para quem o edital acaba servindo. Né? O propósito é alavancar os iniciantes. E quase que sem ajuda o cara não consegue fazer isso ali. Né? Então tá, gente. Eu sinceramente, eu gostaria Eu cheguei de viagem, estou bastante cansado aqui. Se eu puder me afastar agora da reunião, pediria para vocês isso. Não sei quanto tempo... Não, mas veja, nós já ultrapassamos 1 hora. Eu acho que está bem bom assim, né? Tá show, né? Está ótimo. Falamos de muitas coisas muito importantes, e demos aí um primeiro passo, assim, e olhar para essas questões, né? Mas deixa só eu, assim, expor um ponto de vista aqui, ó, que para mim é uma questão bastante evidente, a questão das mudanças que se quer fazer, das mudanças que se precisa fazer. É preciso que haja um engajamento realmente muito grande por parte de alguns artistas. Eu me lembro muito bem que no período da criação do Sistema Municipal de Cultura, da lei do sistema, o poder público foi muito importante na disponibilização dos equipamentos, do servidor público, sabe? Da questão operacional mesmo, para fazer as coisas acontecerem. O que me descontenta um pouco, às vezes, é que nós, assim, como conselheiros e como agentes de cultura aqui de Novo Hamburgo, discutimos e debatemos e temos boas ideias, mas na hora de nós conseguirmos promover, de fato, as transformações, a gente não consegue concretizar. Isso me causa um pouco de frustração, sabe? Porque são discussões e debates que já estão aí colocados há bastante tempo. E nós temos, por exemplo, o grupo do GT. Eu faço parte do GT dos editais e faço aqui uma autocrítica no sentido de que nunca, em nenhum momento, no grupo dos GTs, dos editais, a gente discutiu esses critérios dos editais. Também foi tudo tão corrido na Lei Aldir Blanc e depois logo emendando um outro edital, que foi esse último agora, que nós nos atínhamos às questões mais rasas e queríamos era lançar o quanto antes o edital, e a própria Secult, no nosso olhar e no nosso ver, assim, demorou para fazer o edital, para lançar o edital, para avaliar os projetos e para pagar os projetos. Então, há uma discrepância, assim, entre o que a gente pensa, o que a gente deseja, o que a gente debate e aquilo que a gente consegue concretizar. E ainda digo que só concretizamos o que conseguimos concretizar porque o poder público realmente está ali, né? Sabe, Ribas, eu acho que
que é uma questão até de cidadania, né? E um certo cansaço que as pessoas têm de lidar com essas coisas, né? Ver esse último edital aqui não fosse a atuação firme minha e do Fernando, não teria edital para os espaços culturais. Lembra, Fernando? Uhum, perfeito. A gente estava naquela reunião também, lá no... Estava também. Uhum. É? Se a gente não diz, felizmente o Coletivo Cultural de Novo Hamburgo lançou o propósito de assistir às reuniões do Conselho. Se não tivéssemos assistido às reuniões do Conselho para alegar, não, né, isso não foi discutido na reunião do Conselho. Isso é cidadania, isso é ser proativo como agente cultural. E os agentes culturais, eles estão cansados, assim, porque... E é uma pena, porque é muito pouca gente. Mas muito pouca gente. As pessoas já estão acostumadas a essa cultura de feudo, né? Eu não sou lá do feudo, então eu não vou ganhar nada, então já nem vai. Já. Não, e muitos esperam assim, vamos deixar que eles vão lutar ali, ó, eles vão conseguir para nós. Mas tu sabe quando as pessoas... que se fosse em grupo seria muito mais fácil, tudo que é feito e de grupo é mais fácil, sabe? No momento, eu vou dar um exemplo de quando as escolas de dança do estado inteiro não puderam abrir, né, em função de pandemia, e as academias estavam abertas, eu mobilizei o estado inteiro. Lembro claramente. Eu e mais 3 escolas, Dom Pedrito, Caxias do Sul e Santa Maria, e a gente foi lá para o Piratini e a gente teve reunião com Papa, entendeu? Para dizer não, mas a gente foi de grupo, a gente juntou muitas escolas, deu um trabalho desgraçado. Mas é assim que funciona. A gente agregou muita gente, deu resultado. Mas daí o que aconteceu depois? O esvaziamento. Conseguimos o objetivo, ninguém mais está unido, tá? Cada um trabalhando por si. Quando vier o problema de novo, vão ter que se agregar tudo, se movimentar tudo de novo. Enquanto se a gente tivesse... Quando vier o novo edital, tu vai ver como vão agregar todos de novo em Novo Hamburgo. Só que aí a gente, quando agrega só nesses momentos, é muito... A gente está falando cada uma língua diferente. Se a gente tivesse agregado o tempo inteiro caminhando junto, construiria junto, e todo mundo saberia do que a gente está falando. Verdade. Sabe? Verdade. Então, mas para isso a gente tem que vencer uma resistência. Muito isoladas. Para isso nós temos que vencer uma resistência que foi construída historicamente, né? Historicamente, os agentes culturais tinham que quebrar um bloqueio muito grande do feudo cultural para se colocar, para fazer as suas coisas, e já estão acostumados a pensar, não vai dar mesmo, né? Não adianta, a gente vai fazer... Mas assim, Júlio, esse feudo ele ainda existe, ele está em pleno funcionamento. Eu cito um exemplo assim, e não é citar um exemplo em demérito nem ao poder público, que precisa dos artistas e precisa eventualmente contratar programações culturais, e nem também em detrimento dos grupos e das companhias. Mas, por exemplo, a questão da programação de Natal, né, a questão da Feira do Livro, Sim. A questão dos eventos, da própria Semana Farroupilha, né, eu vejo assim, uma falta de transparência na própria questão lá da inauguração do Centro de Cultura, Sim. naquelas programações Sim. da Semana do Município, né? Uhum. Eu vejo assim uma falta de transparência por parte do poder público e assim, está na lei do sistema municipal que é prerrogativa do secretário contratar, fazer e tomar as decisões que tem que tomar. Isso está ali. Garante ao secretário... Mas está na lei também que ele precisa democratizar, né? Mas então assim, ao mesmo tempo que, por exemplo, vários artistas que, por exemplo, tiveram programações no Natal do ano passado e que não foram pagos por problemas que ocorreram junto à LIC do projeto do CDL, usaram espaço no Conselho, vieram ao Conselho para pedir a intervenção do Conselho e pedir o apoio do Conselho para cobrar do poder público o pagamento dos seus cachês. Nada mais justo. O Conselho, obviamente, está ali para isso, né? E deve abrir espaço para isso e deve se solidarizar com esses artistas. Entretanto, tu vai olhar a programação desse ano do Natal, vários desses artistas estão lá fazendo parte da programação
do Natal desse ano. E não houve por parte do poder público, vamos dizer assim, uma flexibilização, uma abertura maior, uma discussão de forma mais democrática sobre essas programações. Eu sinto que a Secult faz tudo meio que na surdina, no bastidor, sabe? As contratações ocorrem na calada da noite, de acordo com a tua postura, vamos dizer assim. O teu engajamento ideológico, né? Eu não exageraria tanto o engajamento ideológico, eu diria mais assim uma política neutra, muitas vezes, no sentido de não criticar de maneira contundente o poder público, tu já está ganhando pontos, entendeu? Então, eu lamento por isso, sabe, cara? Porque isso, para mim, acaba revelando um pouco de falta de critério, um pouco, sabe, dessa velha política da cultura. Eu vou lá, eu sento no gabinete com o secretário, eu sou mais chegado nele, eu tenho uma afinidade maior, eu tenho uma parceria mais antiga, né? Então, assim, eu acabo conseguindo participar mais do que outros, né? Verdade. E em 2013, quando esse sistema foi implantado, né, o Sistema de Cultura Novo Hamburgo, acho que nós todos nutríamos a esperança de que essas práticas deixariam de acontecer. Não deixaram. A própria política de editais era uma sinalização disso. E não deixaram de acontecer. Né? E tipo assim, uma outra questão que eu acho e faço meia-culpa e uma autocrítica como artista, como produtor cultural, é tipo assim, onde você viu que a comunidade cultural, que a classe artística, de um modo geral, se levantou para discutir, para questionar e para cobrar o poder público diante da não realização da Feira do Livro? Está todo mundo meio que interessado no seu edital, no seu prêmio, sabe? Há um individualismo, um certo egoísmo, né? E isso me preocupa, sabe? Porque, tipo assim, a Feira do Livro não aconteceu e ninguém reclamou. Nem a setorial da literatura, que para mim seria a primeira. Mas veja, todo esse processo com esse último edital aí, que foi cansativo, foi longo, nos absorveu demais, tira um pouco a atenção dessas outras coisas, né? Porque foi um processo difícil, assim, e longo, né? E cansativo. Exatamente. E eu te pergunto assim, eu acompanhei bastante de perto, apresentei vários projetos ali com colegas ali do Teatro Luz e Cena, então a gente foi acompanhando tudo. Foi como exatamente tu disse, foi longo, foi difícil, foi complexo, e assim, uma coisa que há de se reconhecer, a Secult trabalhou muito nesse edital, e colocou muita energia e muito recurso humano da sua estrutura a trabalhar pelo e para o edital, entendeu? É verdade. E construiu um know-how para isso, né? Que vai ser usado no futuro. Mas o que eu volto à questão lá do nosso começo da nossa live é que nós precisamos aprimorar os nossos editais. Verdade. Com permissões que a lei possa dar, né? Com algumas alterações nela. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, bem observado pela Dindi essa questão de que a própria setorial da literatura não se levantou, não levantou a voz assim para questionar. Então, é nesse sentido que eu digo, sabe, que há uma desarticulação por aquilo que se poderia considerar como uma espécie de patrimônio cultural. Por exemplo, né, o Espaço Albano Arts, no meu modo de entender, sempre foi um espaço subaproveitado. Eu até digo que ali no Centro de Cultura, onde funciona a Escola de Arte e Educação, o Ateliê Livre, no caso, ali, eu fui mal interpretado numa certa reunião, até pela menina lá, pela Juliana, que é representante da Secretaria de Educação no Conselho, e eu fiz um questionamento sobre o fato de o Ateliê Livre ocupar um espaço público da cultura, mesmo que seja uma escola de arte e educação, né? E a Secretaria de Cultura pagar um aluguel de R$16 mil pelo Espaço Albano Arts, embora eu descobri também que a Secretaria de Cultura paga 8 e a Secretaria de Administração paga outros 8. Por isso a gestão do Espaço Albano Arts ela é compartilhada e por isso que ali tem várias oficinas e funcionam atividades assim que não são afins exatamente à cultura.
A questão do ateliê livre é uma questão antiga, viu, Ribas? Em 2015, quando éramos conselheiros, os dois, o Fernando também, né, esse assunto já vinha, e uma noite era conselheira também a diretora do ateliê livre, né, por indicação do poder público. E ela se irritou e se levantou e foi embora. Eu não preciso ficar ouvindo essas coisas aí. E o que eu discutia e questionava não é exatamente a utilidade e a importância do ateliê. Nunca foi, né? Eu discutia e questionava a ocupação daquele espaço físico. Aquele espaço. Né? Era só isso, sabe? Enquanto a Secult gastava, no caso, e gasta até hoje, 8 mil por mês, digamos assim, então 50% de um aluguel, que multiplicado por um ano, né? Dá 100 mil reais, e aquele espaço está alugado há anos. Sim. Então, se tu for olhar e botar na ponta do lápis o tanto de dinheiro que já se pagou em aluguel, o que se poderia ter feito? 12 projetos cultura? De 8 mil reais. Né? Por ano, né? Por ano. Por ano. Entendeu? E quando tem um espaço próprio, né? E eu me pergunto, sabe, o que é melhor, o que produz mais, o que tem um impacto melhor, vamos dizer assim, para a comunidade, se tu for olhar pelo ponto de vista tanto da cultura quanto do público que se beneficia. Sim. Né? Eu confesso também que eu não sou um grande participante e acompanhante daquilo que de fato acontece lá no Albano Hearts, mas até onde eu sei, né, e me informei, não são muitas atividades e eventos culturais que ocorrem lá. Sim. Gente, acho que para hoje está bem bom, né? Agradecer aí a vocês, agradecer a todo mundo o nosso desejo, nossa vontade. Quem sabe a gente possa repetir essa atividade daqui a uns 2 meses, né? Para continuar aquecendo esse tema, né? Com mais pessoas. Isso aí. Quem sabe fazer presencial também, com outras pessoas, né? Sim, mas é que fazendo aqui pelo Zoom, a gente pode gravar e colocar no YouTube para que as pessoas possam assistir, para que os outros artistas possam ver, né? Sim. Verdade. Eu gostaria de agradecer muito o convite para estar aqui, na verdade, aprendendo mais, né, com vocês que têm tanta experiência. Agradecer o convite, então, para estar aqui essa noite. Que maravilha, obrigado. Um grande abraço a todo mundo aí, fiquem todos felizes e vamos em frente. Isso aí. Boa noite, obrigado pelo convite. Valeu, igual. Boa noite.